noite. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Te Atualizei News, o programa de notícias da família Te Atualizei. Olha, com certeza este aqui é o jornal mais sincero da internet. E a partir de hoje, vocês têm um encontro marcado todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da noite. E desde já quero convidar a vocês a se inscreverem no canal, o próprio Te Atualizei News. E claro, curta e compartilhe. É isso aí. E olha, quem está aqui com a gente hoje para estrear bem esse programa aqui no canal do YouTube é a nossa querida Bárbara. Boa noite, Bárbara. Ei, boa noite, Berenice, boa noite, Max, boa noite para todo mundo. Então, por que estamos fazendo isso? Foi do nada? Não, não foi do nada. 8h30 durante a semana, tem o quê? Tem Rede Lully. E agora você não pode mais falar assim, não tenho nada para assistir, por isso que assiste Jornal Nacional. Acabou sua desculpa. Acabou sua desculpa. A partir de hoje, 8h30 da noite, você se informa aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui. É uma satisfação. E que, assim, que a democracia não nos persiga. Amém, né? Amém. Amém. A gente resiste até o final, né, Bárbara? Tá no plano. Olha, no programa de hoje vamos comentar as seguintes notícias. 2 presos fogem de um presídio de segurança máxima em Mato Grosso do Sul. E morre o 4º preso pelo 8 de janeiro devido a problemas de saúde. Lully é denunciado por genocídio de indígenas Yanomami. E diretor da Petrobras é suspeito de orquestrar greve para forçar acordo. Essas e outras informações a partir de agora no Te Atualizei News, que já está no ar. É isso aí. E a gente Vamos para a primeira? Vamos lá. A gente já abre essa edição falando sobre essa fuga num presídio de segurança máxima no Mato Grosso do Sul, que foi na madrugada desta segunda-feira. A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, a AGPEM, informou que 4 detentos tentaram fugir, mas 2 conseguiram e os outros 2 foram recapturados. Os fugitivos foram identificados como Douglas Luan Souza Anastácio, de 33 anos, e Naldineide Arruda Martins, de 32. Os detentos respondem pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e furto. Como eu disse, essa fuga foi por volta aí de 3h40 da manhã pelo muro e com a ajuda de uma corda. O estabelecimento penal é administrado pelo governo do estado. Em nota, a AGPEM informou que outras forças de segurança estão ajudando nas buscas e na recaptura. Bárbara, ainda há poucos dias nós noticiamos aqui a fuga de 2 presos de alta periculosidade, também em um presídio de segurança máxima. Parece que a partir de agora, né, isso vai se tornar cada vez mais comum, porque um presídio de segurança máxima, nunca na história isso já havia acontecido, mas no governo Lula parece que as porteiras foram abertas. Nossa, gente, vou falar com vocês. Quando eu vi a notícia, eu falei, estão colocando notícia de novo, requentando notícia? E aí, quando eu fui ver, não, era em outro lugar, aconteceu de novo. Coisas inéditas deixaram de ser inéditas e agora elas se repetem com um espaço curto de tempo. E aí, quando eu li a matéria, eu só fiquei pensando, o que Lewandowski vai falar agora, já que não temos carnaval, Lewandowski? Porque a desculpa dele, boa, tá? Desculpa boa, uma pepita de desculpa. Foi que, no carnaval as pessoas estão mais relaxadas e tal. Qual a desculpa agora, Lewandowski? Porque não é uma grande coincidência isso acontecer com um curto espaço de tempo, lembrando que os presos de Mossoró ainda não foram localizados. Então, nós temos aí novas pessoas do sistema prisional mais seguro do Brasil em fuga num governo que é contra o encarceramento da população, porque acho que isso não resolve os problemas de ninguém. Lembrando que nós tivemos no início desse ano a questão da dama do tráfico, como o Estadão trouxe, que fique bem claro, esse apelido não foi a gente que deu, eu achei ele muito ofensivo, eu repeti porque eu sou uma pessoa que repete coisas que vê na internet, então assim, vimos coisas aí, a dama do tráfico lá nas dependências do Ministério da Justiça, vimos repercussão sobre a insatisfação das facções do Brasil
com o sistema carcerário, e de repente, as pessoas começam a fugir de presídios de segurança máxima, coisa que nunca havia acontecido antes. Eu, nesse momento, quero apenas ouvir uma pessoa. Lewandowski, você vai culpar a proximidade com a Páscoa? Queremos saber. É sério, quero saber. E olha, esse é o governo dos recordes, né? Esse é o governo dos recordes batidos. Eles fazem coisas que nunca aconteceram antes. Então, não só tivemos 2 presos que escaparam de um presídio de segurança máxima, algo que nunca tinha acontecido, agora já são 4. Na verdade, eram para ser 6, mas acabou que nesse do Mato Grosso do Sul, né, inicialmente 4 presos haviam fugido e 2 acabaram sendo recapturados, né? Agora outros 2 ainda estão desaparecidos. Mas eu já sei qual vai ser a desculpa, Bárbara. Eu já sei qual vai ser a desculpa que o Lewandowski vai dar. Qual? Ele vai dizer o seguinte: não fomos nós não tivemos nada a ver com isso. Esse presídio é do governo estadual, né? Então, se alguém tem culpa, a culpa é deles e a culpa não é nossa. Já sei que eles vão falar isso. Ah, não, no melhor estilo, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Exatamente. Porque... Acho que você deu um grande spoiler. Porque, Bárbara, tá claríssimo a crise de segurança que a gente está vendo no nosso país. Gente, vocês olham os números, são assustadores. Você olha cidades como Fortaleza, no Ceará, Rio de Janeiro, Natal, no Rio Grande do Norte, próprio Mossoró também. Ou seja, o que a gente está vendo no Brasil desde o início do ano passado e agora, né, nesse ano piorando? É número de criminalidade aumentando, homicídios, furtos, todo tipo de crime está crescendo. O engraçado é que eles falavam que quando o Bolsonaro, né, no governo Bolsonaro, deixou que as pessoas tivessem mais acesso a armamento, nem era tanto acesso assim, tá? É difícil você conseguir uma arma registrada. Tem uma série de coisas que você tem que fazer, uma série de requisitos, tá? Mas a narrativa da esquerda era de que essa facilidade aumentaria o número de crimes. E o que a gente viu no governo Bolsonaro? Uma baixa na criminalidade. Gente, bastou começar 2023 e esses números começaram a aumentar e agora a coisa está piorando e está batendo recordes. O Brasil está com várias cidades sendo consideradas ali na lista das 20 cidades mais perigosas do mundo. Tá? É fácil você procurar no Google aí, você coloca aí as 20 cidades mais perigosas do mundo, vocês vão ver que várias cidades brasileiras estão lá. Inclusive, né, a esquerda ela não para de surpreender a gente. Se você tem uma ONG, agora eu não vou me lembrar aqui o nome, mas é uma ONG que ela lida com presos, e ela estava com a narrativa de que os presos de Mossoró não tinham fugido, né? Teriam sido vítimas de agressão policial, né? Teriam sido mortos, e inventaram a história da fuga. Aí agora, e isso foi, assim, eles falando com toda a certeza de que não foi fuga e tudo, e agora a gente já encontraram, né? Já encontraram aí celulares, já tem várias evidências da fuga desses presos, dos primeiros, né, lá de Mossoró. Mas a esquerda ela não vai parar de fazer essa narrativa e, óbvio, né, vai sempre manipular ali os dados para que as pessoas não vejam os números da criminalidade aumentando. E se acontecer, vai ter algum especialista que vai dizer: entenda como isso é bom, né, Berenice? Entenda como isso é bom. Desculpa, Berenice, é só para poder completar aqui o que o Max disse. O Lewandowski, ele é declaradamente a favor do desencarceramento. Ele disse o seguinte, abre aspas, temos que caminhar no sentido de um desencarceramento. Nós temos hoje no Brasil cerca de 800 mil vivendo em condições desumanas. A única pessoa que não merece liberdade dentro dos encarcerados são os presos do dia 8. Eu faço questão de lembrar que onde nós tivemos um barbeiro de 20 anos de idade, condenado a mais de 15 anos de prisão. Sobre esse desencarceramento com a lei da anistia
para pessoas que estão presas por motivos políticos, aí não tem anistia, não. É só para a galera que rouba celular, que vende um ilícito, que tira a vida de outra pessoa, porque essas pessoas precisam de uma chance para serem reabilitadas. Berenice. É isso aí. O fato é que o governo Lula precisa dar uma resposta. O próprio Ministério da Justiça deve isso aos brasileiros, né? Tratam-se de bandidos de alta periculosidade. Ainda ontem, né, no domingo, eu estava passando os canais e aí vi que a Globo, né, a Globe, fez uma reportagem no Fantástico enorme, falando sobre esses 2 presos ainda lá de Mossoró que fugiram, ainda frisando essa narrativa de que eles estão no mato, né, tentando ainda chegar às suas bases, afinal eles não são qualquer presos, a gente está falando de bandidos que são líderes do Comando Vermelho. E eu duvido muito que serão recapturados. Acredito, inclusive, que houve conivência de funcionários de dentro desse presídio, porque não dá para acreditar que um presídio de segurança máxima, 2 homens fugiram com câmeras desligadas, uma ferramenta que estava ali, ninguém percebeu que eles pegaram, eles tiveram tempo de cavar o teto com um tal de torniquete, e, enfim, aqui do lado de fora não tinha nenhuma estrutura do Comando Vermelho para poder fazer o resgate desses 2 homens, e eles aí fazem essa reportagem enorme, trazendo, de certa forma, uma resposta para que a população entenda que eles estão no encalço desses bandidos. E hoje ainda, lembrar que foi feita a transferência de 22 presos desse mesmo presídio de Mossoró, inclusive de Fernandinho Beiramar, estava nessa transferência, ele foi levado para um outro presídio de segurança máxima, que fica no Paraná, numa tentativa de tentar dar uma resposta para o povo. Olha, nós estamos fazendo alguma coisa. E aí, logo pela manhã, a gente fica sabendo que em outro presídio de segurança máxima, com a ajuda de uma corda, eles conseguiram fugir. Eu estou doida para saber também, sabe o quê? Sobre as imagens do presídio de segurança máxima lá de Mato Grosso do Sul. Será que vão sumir também, Max? Eu acho que as câmeras não deviam estar funcionando. Né? Sempre está tendo algum problema de câmera. Corte no orçamento, está precisando cortar o monitoramento nos presídios, porque, né, dinheiro para pagar precatório não sai, não cai do céu, né? Não cai do céu, então está precisando fazer uma economia. Mas vamos aguardar, né? Assim, não é o praxe a gente ter acesso a imagens que comprovam possíveis crimes. O Brasil não precisa de imagens quando a gente tem que confiar no que diz as autoridades e a mídia. Então vamos aguardar, quem sabe, né? Quem sabe dessa vez é diferente. É isso aí. Não tem muita esperança não, mas quem sabe. E olha, uma notícia triste é que o preso político Éder Parecido Jacinto morreu na manhã desta segunda-feira, dia 4, por complicações de saúde. Ele estava internado na UTI e não resistiu. Ele foi preso e passou 7 meses na Papuda. E em 8 de agosto de 2023, passou a usar uma tornozeleira eletrônica. Éder foi enterrado nesta segunda-feira em Petrolina de Goiás e ele foi o 4º preso do 8 de janeiro que veio a falecer. Os demais presos que vieram a óbito são Antônio, Clériston e Giovanni. Bárbara, a gente percebe nessa questão aí dos presos do 8 de janeiro que não se fala de direitos humanos, né? É como se fosse uma classe de pessoa distinta. Se você é de extrema direita, e aqui a gente tem que deixar claro que essa semana Barroso também, nessa segunda-feira, Barroso também se manifestou contra a extrema direita, a exemplo de Alexandre de Moraes, que já havia dito a respeito da extrema direita, que deve ser contida. Então, se eles pegam você contra a sua vontade, independente do que você fala, se eles te pegam e colocam você no potinho da extrema direita, acabou. Acabou. Você foi rotulado como algo que deve ser combatido. A sua ideia não nos interessa, o seu direito não nos interessa. Você deve ser combatido, porque nós classificamos você como algo que não deve existir, porque você é antidemocrático. Nós estamos falando aqui da 4ª pessoa que perde a vida. Clesão perdeu sua vida
dentro das dependências de uma área garantida pelo Estado, com um parecer da PGR pedindo a sua soltura. As outras 3 pessoas, eu não consigo imaginar o tamanho do abalo emocional, e todo mundo sabe, médico fala isso pra gente sempre, se a sua cabeça não tá boa, o seu corpo também não fica bom. Imagina como que essas pessoas se sentiram, sendo presas como bandidos, criminosos de alta periculosidade. Essa semana que passou agora, nós vimos a viúva do tráfico, que foi solta horas após ser presa porque ela tinha filhos menores de idade. E esse benefício, as pessoas presas no dia 8 de janeiro não tiveram. Não tiveram. Então, imagina você lá jogado dentro de um presídio, com a mídia inteira te chamando de bandido e de terrorista, porque isso foi dito inúmeras vezes pela mídia, por pessoas do alto escalão do poder. Acabaram com a vida dessas pessoas. Acabaram com a vida dessas pessoas. O Bolsonaro falou isso lá no dia 25. Não transformem as crianças em órfãos de pais vivos. E agora nós estamos vendo essas pessoas morrendo. Cara, não é possível que, em nome da ideologia, se permita que isso aconteça. Eu vou falar de novo, eu vou procurar aqui o nome dele, porque eu faço questão de falar. Um barbeiro de 20 anos de idade, preso, condenado a mais de 15 anos, porque estava lá no 8 de janeiro. Vocês vão destruir a vida desse menino, e depois vem falar nós precisamos ressocializar os presos, porque as nossas penitenciárias são... Eu vou achar aqui o que o Lewandowski disse. Um segundo. Ele disse que não vou conseguir achar, Achei. Nossas penitenciárias são masmorras medievais, palavras de Lewandowski, ministro da Justiça. E nós vamos jogar lá dentro um menino de 20 anos, por 15 anos. Porque ele estava lá no 8 de janeiro e vamos soltar a viúva do tráfico horas depois. Sério que vocês acham que isso está certo? Isso está certo, vocês olham isso e falam, tá certo. É um castigo exemplar. Sério, gente. Olha, eu espero que Deus toque o coração dos nossos parlamentares, das altas autoridades para o que eles estão fazendo. O ministro Marco Aurélio, ele deu uma declaração dizendo que anistiar essas pessoas é civilizado, porque pessoas que fizeram coisas muito piores já foram anistiadas. Vocês querem destruir a vida de crianças, transformando elas em órfãos de pais vivos. A questão da anistia para os presos do 8 de janeiro tem que ser discutida agora. Ela é urgente. Ela é o tema de maior urgência hoje no Brasil, porque aqui a gente está falando de uma injustiça por questões políticas. E a gente não faz isso. Afinal, nós somos uma democracia, ou não somos? Pois é, muito triste essa situação, onde várias pessoas que foram presas no 8 de janeiro, muitas ainda permanecem usando a tornozeleira eletrônica, né? Tiveram suas reputações assassinadas, e agora mais um patriota que perdeu a sua vida e usando ainda a tornozeleira eletrônica. Ele ficou um período na Papuda, que é o presídio aqui de Brasília, e depois pôde responder cumprindo algumas medidas cautelares, dentre elas o uso da tornozeleira. O que me chama a atenção nessa morte, que não é a primeira, não é a segunda, nem a terceira, já é o 4º patriota, é que todos eles, como a Bárbara bem destacou, eles foram rotulados de terroristas, né? Eles têm uma ficha suja agora na polícia, tiveram suas reputações assassinadas, e eu não estou vendo nenhum veículo de comunicação tradicional, grandes TVs, emissoras de TVs, falarem sobre esse assunto. Você não vai ver esse tipo de conteúdo na grande mídia, né, na mídia militante, que simplesmente notícias como essa entram no espiral do silêncio. E somente em canais como o nosso, que nós vamos dar aí a devida importância para isso que está acontecendo. O PL da anistia é uma ferramenta para tentar
trazer um pouco de justiça diante de tudo isso que está acontecendo por questões políticas, por as pessoas se divergirem, um ser de direita e o outro de esquerda, o crime de opinião, que até hoje não foi institucionalizado, mas já está valendo no Supremo Tribunal Federal. Eu só posso me solidarizar à família do Cigano, né, como ele era conhecido, o apelido dele, Cigano, que a família seja confortada aí por Deus, e lembrar que existem outros presos, inclusive um deles é o Coronel Naime, que foi um boi de piranha nessa história toda, né, um dos policiais que estava inclusive de férias no dia 8 de janeiro, e que permanece preso mesmo depois de um parecer, inclusive da PGR e da Polícia Federal, um relatório da Polícia Federal que o isentava de qualquer culpa, isso porque ele mesmo de férias, ele foi até a Praça dos Três Poderes para tentar acalmar a situação no dia das invasões das sedes dos Três Poderes, e mesmo assim ele permanece preso. Já existem laudos que foram apresentados que o estado de saúde dele é grave, ele tem várias comorbidades e corre o risco também de sofrer um mal súbito a qualquer momento. Inclusive, já passou mal na cadeia pelo menos umas 4 vezes. E a família dele está sofrendo muito, porque até o salário dele, como policial, foi cortado. A esposa do Coronel Naime, ela inclusive ela está dependendo de ajuda de vaquinha para poder sustentar os filhos. Um dos filhos, inclusive, é especial. Então, imagina a situação dessa família, que é só um exemplo de tantos outros de pessoas que estão aqui fora, Max, que Sim. não conseguem trabalhar porque estão usando uma tornozeleira eletrônica, porque tem um horário para chegar em casa e às vezes não vão conseguir cumprir, porque, enfim, imagina em São Paulo, por exemplo, onde a distância das cidades onde a pessoa trabalha e mora, se ela não sair do trabalho num determinado horário e chegar na sua casa, porque tem um horário para... Eles são monitorados pela tornozeleira eletrônica. Se eles não chegarem no tempo estabelecido pela justiça, eles podem voltar para o presídio. Então, essa tornozeleira eletrônica está dificultando a vida de muitos patriotas, de muitos brasileiros que foram presos injustamente. Pois é, eu acho que esse é o ponto mais importante, Berenice, porque o que a gente está vendo é só o efeito, é só a consequência. Né? Essas mortes são terríveis, mas isso é a consequência de uma série de injustiças que vieram acontecendo desde as prisões ali das pessoas logo depois do 8 de janeiro, que muitas pessoas nem estiveram lá, pessoas que estavam presas. A gente tem ambulante preso, que está até inclusive para ser condenado, ou seja, a pessoa que estava lá vendendo coisas, né, não tinha nada a ver com a manifestação, foi presa. Tinha gente que nem chegou lá na Praça dos Três Poderes, está presa. Né? Ou seja, é uma série de injustiças. Para vocês terem uma ideia, o Éder estava proibido de usar qualquer tipo de rede social, né? O que também é uma coisa muito estranha, né? Porque a Constituição ela veda censura prévia. Você não pode censurar previamente uma pessoa. O máximo que um juiz pode fazer é ele considerar um conteúdo inadequado, seja porque ele é ofensivo, algo desse tipo, e mandar que aquele conteúdo seja retirado. Tá? Mas ele não pode te impedir de participar do debate público. Isso é uma censura prévia. Então isso também já estava acontecendo. A outra coisa, desse caso ainda do Éder, né? Ele é acusado. Todos eles são, né? Mas é porque é tão absurdo. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Qual foi a violência que foi usada? Contra quem? Né? Ou seja, não tem arma, não tem uma vítima, né? Uma pessoa que tenha sofrido alguma violência. O máximo que você tem é depredação de patrimônio público. Concordo. E as pessoas têm que ser punidas. As pessoas que fizeram essa depredação, elas têm que ser punidas por isso. Tá? Agora, quem fez a depredação é outro problema, que também não tem. Golpe de Estado, ele está sendo acusado de golpe de Estado. Qual a condição de uma pessoa sozinha, sem arma, sem exército, sem polícia, sem nada, conseguir dar um golpe de Estado num país? Então, são coisas assim muito absurdas que a gente vê em todos os processos das pessoas que estavam envolvidas no 8 de janeiro,
E a defesa do Éder alegou que a denúncia da PGR era genérica e cobrou a individualização da conduta, o que é um direito, tá? Garantido, é um princípio do direito internacional. Você não pode fazer uma condenação coletiva. Lembra que, inclusive, quem falou sobre isso foi o Lula? O Lula comentou sobre isso quando ele estava falando sobre a questão do ataque de Israel, né, na faixa de Gaza. Ele falou: não podemos mais aceitar que hajam condenações coletivas. Aqui está um exemplo claríssimo de condenações coletivas. Não há individualização da conduta. Ninguém sabe quem fez o quê. E não importa. Para essas pessoas não importa. É claro que para nós importa, para a família dessas pessoas, para essas pessoas que estão presas e que algumas vão passar até 17 anos na cadeia. E provavelmente muitas delas nem sequer fizeram nada. Simplesmente estavam lá manifestando, sem nenhum ato de violência, nenhum ato de depredação. Então, assim, esse evento vai ficar marcado na história do Brasil para sempre. E eu acho que o nosso papel é contar este lado que ninguém está contando. Hoje eu tive acompanhando as redes sociais e eu vi as pessoas falando: caramba, não há nenhuma notícia na grande mídia sobre o Éder. Nada. Ninguém vai falar? Aí eu fiz questão de colocar na pauta, viu, Bárbara? Quando eu vi isso, eu falei: não, a gente vai falar. Aqui a gente vai falar. Porque é uma vida que nunca mais volta, né? E isso que você estava falando é muito importante. Muitas pessoas, eu vi o relato de uma senhora que foi presa, né? Ficou meses presa. Então, assim, pensa nisso, meses presa sem uma denúncia. Você já está pagando uma pena por algo que você nem foi condenado. E muita gente reclamava disso na Lava Jato, né, Berenice e Max? Sendo que a Lava Jato, pelo menos, nunca manteve ninguém preso sem denúncia. A denúncia tinha, agora nem denúncia tem mais. E aí ela estava falando o seguinte, que ela estava lá na manifestação e que aí quando começou as depredações, começaram a cair bombas. E aí todo mundo saiu correndo para dentro do Congresso, dentro dos prédios, para se abrigar das bombas que estavam caindo. E aí esse fato já foi o suficiente para você ser classificado como um terrorista, como uma pessoa que estava tentando a abolição do Estado Democrático de Direito à força. A gente precisa rever esses conceitos, porque recentemente, foi no Peru ou no Equador, a gente não tem certeza, foi num desses países aqui que está no meio do tumulto, que os eleitores, acho que foi no Equador, a galera de esquerda invadiu a Suprema Corte com bombas no dia útil, com os ministros lá dentro, assim, chegaram lá, todo mundo cercou a Suprema Corte, os ministros saíram de lá de helicóptero. De helicóptero. Mas você não viu em lugar nenhum a mídia dizendo que aquilo foi uma tentativa de golpe ou uma abolição do Estado Democrático de Direito. O que você leu foi que manifestantes foram para cima da Suprema Corte no país tal, porque eles eram de esquerda. Então a esquerda, ela muda o rótulo de acordo com a conveniência política ideológica. E é uma sacanagem os juristas desse país permanecerem em silêncio, porque eles também compactuam com esse rótulo ideológico. Ou vocês acham que a gente não está vendo? Isso aí. Vamos lá, mudar de assunto então, falar agora sobre o Lula, que foi denunciado por genocídio de indígenas Yanomami. Vamos lembrar que logo no início de 2023, essa foi uma das pautas que o governo Lula fez maior alarde, né? Que indígenas estavam morrendo por desnutrição, denunciaram a questão do garimpo ilegal, como se isso já não acontecesse há mais de 30 anos. O fato é que o deputado federal Gustavo Gayer levou a questão ao Tribunal de Haia, porque os números aumentaram. Falaram tanto do governo Bolsonaro, mas no comparativo de 2022 para 2023, o número de mortes aumentou em quase
6%. No ano passado, em 2023, foram 366 mortes. Já no ano de 2022, ainda sob o comando do ex-presidente Jair Bolsonaro, foram contabilizados 262. É isso mesmo? Acho que eu perdi o número aqui. Perdão, é isso mesmo? 363. 363. 343 em 2022. Fugiu aqui a minha página, perdão. Bom, então aumento de quase 6%, caso denunciado então no Tribunal de Haia. Agora, Bárbara, o interessante é que essa questão do genocídio, essa palavra genocida, ela ficou banalizada pela esquerda, né? Que tanto acusaram Bolsonaro em relação à Covid-19, depois o chamaram também de genocida justamente nesse caso dos Yanomami, só que os números não mentem. E houve todo um gasto por parte do governo federal no ano passado, hospitais de campanha. O que será que aconteceu? Porque as mortes aumentaram. Olha, e é muito mais absurdo do que parece. Porque o Lully, ele subiu aquela rampa com indígena. Porque assim, olha, ninguém solta a mão de ninguém. Eles pegaram o seu dinheiro, o meu dinheiro e criaram um ministério. Olha que sinalização de virtude. Nós estamos pegando dinheiro dos contribuintes, estamos destinando para cuidar dos povos indígenas. É o Ministério dos Povos Originários. Tivemos ministra desfilando carnaval. Quer dizer, não sei se ela cancelou. A última notícia que eu li é que ela estava confirmada. Agora vou ver se ela chegou a desfilar mesmo. E o que nós tivemos foi um aumento da morte dos índios que foram usados como propaganda eleitoral nas eleições, endossadas por artistas que voltaram a ter Rouanet. Então, assim, tá tudo calado, tá? Só para vocês saberem. Quem estava com a fúria de 1000 tigres em 2022, com a plaquinha assim, ó, bandeirinha sinalizando virtude, vamos salvar os povos originários, os povos indígenas. Agora, ninguém fala nada, porque falar para quê? Já que a notícia é ruim, pode prejudicar o meu pet. Meu pet. Então, melhor não vou falar nada. Se bem que não, é o contrário. Eles que são pet. Pet Lulis. Vou chamar assim agora. Lula Pets. Então, eles ficam calados. E ninguém, aquela indignação sumiu com um ministério criado apenas para isso. Entenda, seu dinheiro foi jogado em um ministério, pessoas foram contratadas para garantir que aquela comunidade, que os povos originários seriam protegidos. E aí passa um ano e mais pessoas perderam a vida. A culpa é de quem? A Marina teve coragem de tentar colocar a culpa no Bolsonaro. Ela tentou. Mas não funciona mais, né? Nós tivemos, gente, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Essa matéria é de abril de 2023, Senado. Eles liberaram fizeram uma medida provisória para liberar dinheiro para a proteção dos povos. Então, galera, foi assim, ó, joga dinheiro, vamos proteger os povos originários, e não deu certo. Será que esse dinheiro está chegando nessas comunidades? Aparentemente não, porque se o número de mortes aumentou, então não faz sentido. E por que ninguém está preocupado? É porque os povos originários, assim como as demais classes que subiram a rampa segurando a mão do Lully, foram usados como instrumento de campanha? Eu estou perguntando. É uma pergunta. Será? Eu não vou afirmar nada, sabe por quê? O povo vai falar, tá com discurso de ódio, tem a resolução do TSE, apesar que Alexandre de Moraes é meu grande amigo. Nós somos uma pessoa que a gente decidiu restabelecer a nossa amizade, porque a gente não quer ter coração peludo, né, Xande? Mas não vou te cutucar, né? Então eu vou parar só na pergunta. Pode isso? Dinheiro do contribuinte despejado, número de mortos aumentando, e a ministra Marina falando, isso é meio culpa do Bolsonaro, hein? E os artistas em silêncio. Sabe o que é o chato? Ninguém liga.
Ninguém liga. Não tem musiquinha. Não tem aquele cara lá, Capitão Nascimento. Sim, Wagner Moura. Sempre lembrarei de você com carinho como Capitão Nascimento. Apenas. E na musiquinha da Amazônia, nossa senhora, que fase ruim, viu, amigo? Porque agora a gente está querendo saber onde vocês estão, de que se alimentam, onde vivem. Isso aí é um caso para a gente especular. A gente devia cobrar essa galerinha, sabia? Nas redes sociais. Será que a gente vai ser acusado de discurso de ódio? Artistifobia? Ai, gostei, artistifobia. Tô procurando aqui, Bárbara, ver se o Hulk da Marvel tá aqui. Eu não tô achando. Não aparece ninguém mais. Não, e quando os indígenas são... Eu nem sei se é o nome certo, você não pode mais falar índio. Se você chama alguém de índio, você tá falando errado. É indígenas. Então, assim, quando esses indígenas são contra o governo, para a Rede Lully, lembrando, Daniela Lima, né? Senhora, ela falou que a deputada que é oposição ao Lully é uma suposta indígena. A Silvia suposta. Wayampi, né? Verdade. A Silvia Wayampi. A suposta indígena. De novo, silêncio da comunidade, porque vocês estão descobrindo que minoria só é usada em período eleitoral. Sorriam, vocês foram enganados. Mas sorria fazendo L, igual aquela mulher. Não tem graça. Desculpa, eu vou melhorar. Não, e lembra, Bárbara, que tá, assim, saindo várias denúncias de desvio de dinheiro. Lembra que verbas da saúde indígena foram usadas para viagem. Tá saindo isso daí. Então, assim, tem muita coisa. O buraco é muito mais embaixo. A gente tem a questão da FUNAI também, toneladas de alimentos que não chegaram, que deveriam ter chegado em comunidades indígenas e não chegaram. E pode preparar que vão querer empurrar isso no governo Bolsonaro, tá? Não vão tentar colar essa narrativa nele. Agora, uma outra coisa que está acontecendo agora, que eu acho que faz uma boa comparação com tudo isso, além da recorde de queimado da Amazônia, né? E não tem mais lá os artistas fazendo aquele vídeo, né? Um vídeo Salve Amazônia. Super emocionante e tudo. Não tem. E outra coisa que não tem também é o número de casos de dengue no Jornal Nacional. Cadê o medidorzinho, né? Todo dia lá o Bonner falando, com aquele tom de apocalíptico, já são 500 mil casos de Covid no Brasil. O mapa da morte, né? Como eles chamavam. Já estamos chegando a 1 milhão de casos de dengue no Brasil, tá? Só este ano, 1 milhão de casos. E a ministra comentou que ela não pode comprar essa vacina que está aí, porque essa vacina ela tem problemas, ela não está ainda muito bem comprovada cientificamente sua eficácia. Agora, curioso que na época do governo Bolsonaro, quando você tinha, né, vacinas ali experimentais, não podia falar isso. Né? Ninguém podia falar e dizer assim, olha... Temos que esperar para ver, né, como é que vai ser. Max, só para te lembrar que continua não podendo falar nessa democracia pujante. Continua não podendo falar. Só da dengue. Então tem que falar E mesmo assim, só se for para falar que é boa, que a ministra é maravilhosa, uma mulher empoderada, que a resolução que ela passou lá dos bebês foi mal interpretada pela sociedade. Ela é uma mulher que está lutando numa sociedade machista. É só isso que você pode dizer na democracia. Então é melhor eu nem falar mais nada. Vamos falar picadinha, porque isso derruba a live, vocês sabem, né? Estamos numa democracia relativa e a censura está aí, meus amores. Não, o Mourão falou que é pujante. Mourão falou que é pujante. Eu estou com o Mourão, porque o Mourão é um cara que não mentiria para nós. Nunca. Nunca mentiria.
Gente, e ainda nesse caso dos Yanomami, eu queria só fazer um adendo, porque vocês se lembram que fecharam o espaço aéreo no ano passado, né? Eles decretaram o estado de emergência, o governo Lula, e foram ali pelo menos 3 meses falando que a culpa era de Bolsonaro, sendo que esse é um problema que existe há mais de 30 anos. A CPI das ONGs tratou, inclusive, sobre esse tema. Existem líderes dos próprios Yanomami que estão envolvidos aí em várias questões, né? E esse caso de desnutrição dos seus parentes, que é assim que eles os chamam também, né? Tudo isso está envolvido, tem muita coisa estranha nessa história, e o fato de terem fechado o espaço aéreo naquela época, houve, né, toda uma pressão em torno dos garimpos ilegais, existe projeto de lei no Congresso para tentar regulamentar isso, mas o fato é que os trabalhadores nos garimpos, pelo menos 5.000 naquela época, não tinham como ir embora de lá, em virtude do fechamento do espaço aéreo. Quer dizer, o governo colocou uma imposição, mas não deu ferramentas, não deu possibilidade daquelas pessoas irem embora de lá. Então, todas estavam lá passando fome, sem poder trabalhar, e acredito que esse número de mortes, que aumentou aí em quase 6%, de 343 em 2022 para 363 em 2023, ou seja, no ano passado, está atrelado a isso também. Muita gente, que inclusive não só os Yanomamis, como também trabalhadores, estavam passando fome naquela época. E a imprensa simplesmente ficou esses 3 meses, pelo menos até março, abril ali, falando dessa questão dos Yanomami, mas depois esqueceram, né, de dar um retorno para o público, no caso, do que aconteceu, né, de qual foi a repercussão. Agora, um ano depois, o que a gente fica sabendo é que o número de mortes aumentaram. Eu queria muito saber também o que aconteceu com esses trabalhadores dos garimpos ilegais que não conseguiram ir embora de lá. Será que voltaram, retomaram suas atividades? Quantas pessoas será que morreram? Esse número não se trata só dos Yanomami, também tem muitos trabalhadores de vários lugares do país, principalmente regiões mais pobres, como no Nordeste, que foram para lá em busca de uma melhor condição de vida, de um trabalho, né? E eu espero mesmo que a gente tenha um retorno em relação a isso. Ministra da Saúde tem que ser convocada no Congresso Nacional, na Câmara ou no Senado, para responder sobre isso. Não, e só para finalizar esse assunto, a Marina, eu não sei se foi a Marina ou se foi a Guajajaras lá, que é a ministra dos povos originários, ela falou assim, não é que no governo Lula mais indígenas perderam a vida. Não é isso. É porque no governo Bolsonaro teve subnotificação. Olha o que a mulher falou. É tipo a fuga lá em Mossoró. Não é porque é carnaval. Não, perderam mesmo. Não, é porque mais gente morreu lá no outro, mas aí não notificou. Não, esquece isso. Sabe o que nós vamos falar? Vamos falar da baleia. Bolsonaro importunou uma baleia. Fala disso. E é isso. E sabe qual é o problema? A mídia só fala disso mesmo. É isso aí. Inclusive, quem quiser ver o testemunho, né, exclusivo que a Bárbara conseguiu da baleia, é só olhar o último vídeo no canal. Tocante, né? Eu senti a indignação dela. Eu acho que assim, fez todo sentido agora. Tudo que aconteceu faz todo sentido. Não a baleofobia, né? Ela se sentiu assediada, ela merece respeito. Ai. Bem, vamos para a próxima, que essa aqui, ela tem várias camadas, essa notícia aqui, para a gente descascar aqui, desenrolar para o pessoal entender. Tem muita coisa jogada aqui nessa notícia. Vamos lá. A Petrobras instaurou uma sindicância para apurar os detalhes de um contrato com a petroquímica Unigel, que causaria um prejuízo estimado de 500 milhões de reais à estatal. A companhia investiga se William França, diretor executivo de processos industriais, simulou uma greve nas unidades de fertilizantes da Unigel para pressionar pela assinatura do contrato. Após alerta do TCU, a cúpula da Petrobras decidiu investigar a fundo a denúncia de que diretores da estatal teriam assinado um contrato suspeito com o grupo Unigel, que inclusive enfrenta grave crise financeira, para investir
na fabricação de fertilizantes na unidade de Sergipe e Bahia. Após a conclusão de uma auditoria privada, foram apreendidos os celulares de 2 suspeitos de atuar de forma irregular, o William França e um outro diretor de relacionamento com investidores, Sérgio Caetano Leite. Segundo o jornal Globo, França teria mencionado em uma conversa no Microsoft Teams a necessidade de orquestrar uma greve. Isso justificaria a urgência em finalizar o contrato, sob a alegação de que, sem ele, as fábricas seriam fechadas. As consequências seriam as reações sindicais e as possíveis greves na petroleira. O contrato-alvo de investigação foi firmado no dia 29 de dezembro de 2023, no momento em que as fábricas de fertilizantes arrendadas à Unigel enfrentavam paralisações por questões financeiras. Bárbara, será que a gente tem aí um diretor da Petrobras, né, simulando uma greve? Nossa, eu ia ficar chocada, porque né, histórico de diretores da Petrobras é maravilhoso na nossa democracia relativa pujante, né? Vale lembrar o seguinte, galera, diretor da Petrobras, o CEO, o dono da coisa toda, esse é o Jean Paul Prats, ex-senador do PT, petista. Se tinha a lei das estatais que não permitia que isso acontecesse, ministro Lewandowski, que ainda estava no STF à época, hoje ministro da Justiça, né? Maravilhoso, por sinal, guardando ansiosamente ele culpar a Páscoa pela nova fuga. Ele afastou parte da lei das estatais. Vale lembrar aqui, para quem eu já falei isso 1 milhão de vezes, mas eu vou falar mais 1 milhão de vezes se for necessário. A lei das estatais, ela foi criada para proteger a Petrobras, principalmente, de um novo petrolão. Então, você criou leis para nomeação em estatais, para que nada disso acontecesse de novo. Mas aí o Lula derrubou o teto de gastos. Teto de gastos, galera, só valeu para o Bolsonaro, para mais ninguém. Aí o Congresso foi lá, derrubou, não vale mais. Lei das estatais, Lula voltou, Lewandowski, não, pode nomear seu Jean Paul Prats. E ele nomeou. Estou dizendo que isso é culpa do Jean Paul Prats? Não, porque eu não sou doida, eu estou numa democracia pujante relativa. Mas só estou fazendo aqui, dizer que, pô, ele é o presidente da coisa toda. E aí nós tivemos essa empresa, a Unigel, ela arrendou uma área da Petrobras. O que é arrendar, galera? Ela alugou. Ela é uma empresa totalmente privada, ela não tem nada a ver com a Petrobras. Ali foi feito um combinado, eu vou te pagar assim, vai ser assim assado. E aí a Petrobras analisou, porque ela emitiu uma nota depois desse escândalo, dizendo que não, tá tudo certo, foi tudo feito certinho, tá tudo dentro dos conformes. E esse rombo, possível rombo de 500 milhões, lembrando, estatal, galera, estatal é sua, é minha, nós bancamos. Se der lucro, retorna para a sociedade, se der prejuízo, sai do nosso bolso. E aí os diretores olharam aquilo e falaram, 500 milhões de prejuízo? 500 milhões de prejuízo dividido para 220 milhões de pessoas, isso que vale a pena, né? Não faz diferença assim. E ele alegou que era necessário para apressar essa transação que ia ter uma greve na Unigel, se não tivesse esse contrato com a Petrobras que poderia causar 500 milhões de prejuízo. A Unigel faria demissão e que isso seria um causador de um motim que ia pegar os funcionários da Petrobras. O diretor falou isso no aplicativo Teams. A Unigel, se demitir a galera, que não tem nada a ver com a Petrobras, vai deixar os funcionários da Petrobras pé da vida, então a gente precisa fechar esse contrato dia 29 de dezembro, quando não tinha ninguém olhando, porque né, todo mundo já estava de férias de final de ano. A gente precisa fechar isso aí para a alegria geral de sabe-se lá quem que do povo brasileiro, não é? Mas alguém devia ficar muito feliz com esse contrato. E aí ele foi lá e falou, vai ter greve lá, tal, não vale o preju, assina aí, assinou, tá tudo certo. E esse questionamento legítimo de o que tem a ver alhos com bugalhos. O que tem a ver a demissão na Unigel com greve
de funcionários da Petrobras? Nada. Foi essa pergunta que o ministro do TCU fez. Ele nem perguntou, ele afirmou. Falou, pô, nada a ver, amigo, você viajou grandão aí. Então, foi dentro dessa decisão que ele proferiu essa conclusão óbvia, que ele solicitou os aparelhos telefônicos dos diretores. Saíram algumas informações de que os diretores tinham sido afastados, depois houve um recuo, falou que não foi, mas isso bate direitinho com aquele slogan, o Brasil voltou. Fala aí, voltou ou não voltou? Petrobras, diretores, suspeita de contrato com prejuízos para a estatal, que alguém será beneficiado. Resta a gente saber quem, né? Só falta a gente saber quem. E levando em consideração o histórico da Petrobras e do PT, o histórico de corrupção, Max, a gente não dá para esperar coisa boa vindo por aí, não. Essa aí é só o primeiro de muitos outros contratos que vão aparecer aí de rombos, né? Agora quase 500 milhões. O que será que vem pela frente? E o legal, assim, legal não, né? Mas o interessante, quando você analisa esse caso desde o início, é um caso que eu já estava atento há alguns meses, né? E tem uma malandragem aí, tá? Qual que é a malandragem que foi feita nesse contrato, mas que o TCU não caiu na malandragem, não caiu na narrativa? A malandragem era o seguinte, não, olha, a gente alugou da Unigel. Por quê? Porque a gente alugando da Unigel, a gente tem esse prejuízo de 500 milhões. Mas, se a gente fizesse de outro modo, né, se a gente retomasse as plantas pela Petrobras, né, se não fizesse ali esse tipo de contrato, fizesse um outro contrato, até não retomasse, mas fizesse outro tipo de contrato, ia ter um prejuízo de 1.230 bilhões, em um outro caso, 540 milhões de prejuízo. Aí você pensa, não, então tá certo, porque o prejuízo foi só de 500 milhões, as outras opções seriam prejuízos maiores. Só que qual foi a malandragem que o TCU percebeu? Calma aí, mas meu amigo, as outras soluções que você está falando que vai ter prejuízo maior são definitivas. Esta que você está falando, você vai ter que renovar esse contrato todo ano. Então, todo ano você vai ter um prejuízo de 500 milhões. Ou seja, em 3 anos você já tem um prejuízo muito maior do que as outras opções que você ignorou. Menos de 3 anos, porque os 500 milhões são estimados de prejuízo em 8 meses. Pois é. Daria aí em torno de 2 anos, né? Exatamente. Não, e é muita incompetência, né? Ou eu tomo um prejuízo de 500 milhões a cada 8 meses, ou eu tomo um prejuízo de uma vez de 1,5 bilhão e resolve. E ninguém consegue pensar num plano onde o brasileiro não se ferra. Não. Que bom que nós temos contratações técnicas, pessoas competentes que resolvem os nossos problemas assim. 500 milhões dividido para 220 milhões de pessoas. É pouco. Tá bom, vamos nessa. De 8 em 8 meses a gente vê. Que vexame! Que vexame! O problema é que se você coloca pessoas técnicas lá na Petrobras, aí você não tem o apoio da companheirada, dos camaradas, né? Aí você perde apoio dentro do que você quer instrumentalizar. Aí dá ruim, né? Agora fica com uma pergunta, Bárbara. Por que todo esse interesse com a Unigel? Qual que é a relação dessa galera que está na Petrobras hoje com a galera que está na Unigel hoje? Tá aí Eu acho que a gente devia dar um Google sobre isso. Tá tudo no Google. Eu vou procurar sobre isso. Quem indicou o seu William França? Ele foi apadrinhado por quem para estar lá? Antes dele estar lá, onde que ele estava? Eu vou levantar essas informações. Trago em breve. E sempre tem uma sacanagem no PT, né, Bárbara? O Ciro, nessa segunda-feira, explicou a questão dos precatórios. Né? Por que tinha tanto interesse, segundo o Ciro, hein? Não sou eu que estou falando, não. Só vou repetir o que ele disse, só estou passando a informação. Segundo o Ciro, o interesse de pagar os precatórios era o seguinte, não, porque o banco compra o precatório, vamos dizer, pela metade do preço.
né? Se era R$1.000, ele compra por 500. Uhum. Aí o governo viu todo aquele, né? Conversou com o governo, olha, eu tenho todos esses precatórios aqui que eu comprei para mim. Agora você paga pelo preço cheio, né? E olha que operação boa, né? E aí você pensa, Bom para os bancos, né? Pois é. Gente, é tão difícil duvidar que isso aconteceu e é tão fácil de ser comprovado que o Nicolas até já solicitou o MP e também um questionamento ao Ministério do Desenvolvimento, acho que é o da Simone Tebet. Nem sei o que essa mulher está fazendo. Ela foi colocada ali para falar, fica aí e não me incomode. Porque, tadinha, depois que ela teve que falar assim, não, se Deus quiser vai dar certo, aí você já fica assim, oi? Você trabalha com números, e aí você está me falando, se Deus quiser vai dar certo? Eu, no início, que o Lula anunciou foi semana passada, que ia pagar 93 bilhões de precatórios, eu achei tão estranho. Eu até pensei assim, gente, meu coração tá muito peludo, porque eu já tô falando, cara, ele vai ganhar alguma coisa com isso. Do nada, 93 bilhões? Aí já comecei a pensar que era dinheiro do Estado injetado na economia, tentando reverter a queda na arrecadação e a estagnação econômica. Aí você injeta 93 bilhões na mão da galera, a galera vai gastar, então você melhora a arrecadação. Inicialmente eu pensei que era isso, e eu já estava me achando má, que eu tô assim, gente, eu tô paranoica, eu estou vendo ilícitos em tudo, estou vendo interesses próprios em tudo, mas aí vem Ciro Gomes na minha cara, deve ser burra, menina. É muito pior do que você estava achando. Não pare de pentear seu coração. Acorda para a vida. E realmente faz todo sentido, porque o Lula, de fato, é o governo dos bancos. Sempre foi assim. E isso vem de encontro nessa segunda-feira, que o Lula falou que tem que dar um jeito de conversar diretamente com os bancos para negociar o crédito, a diminuição do preço do crédito. Se ele dá alguma coisa para o banco, ele pode chegar lá e pedir outra em troca. Você duvida? Eu não duvido mesmo. Então vamos aguardar as investigações, porque não tem ninguém acusando ninguém de nada. E, por enquanto, duvidar não é um ato antidemocrático. Por enquanto. É isso. Bem, depende do assunto, depende de quem. Tem essa questão também. É verdade, bem lembrado. Olha, mas a Berenice aqui tem uma boa notícia. Vamos fechar em alta, né? Uma última informação do cenário internacional. Por lá, a Suprema Corte impressiona. Aliás, faz o seu papel, né? Por lá tentaram deixar ele inelegível, o Trump, é dele que eu estou falando. E hoje, Bárbara, teve direito até dancinha, né, de comemoração, porque a Corte Americana rejeitou o pedido de retirada do nome de Trump das eleições. Desculpa, gente, eu tô com a matéria aqui da Globo, da Rede Lully, até mostrar pra vocês, porque eu fiquei só pensando no ódio da pessoa que escreveu isso. Ela deve ter escrito igual a mulher do Pazuello, sabe? Abrindo aspas para a Suprema Corte Americana, claro, que eu só posso falar da Suprema Corte Americana, deve falar daqui não pode falar ai, a daqui pode falar ai. Não estamos falando, tá? Aspas. Nós concluímos que os estados podem desqualificar pessoas para ocupar cargos estaduais, mas os estados não têm poder sob a Constituição para fazer cumprir a seção 3 da Constituição dos Estados Unidos sobre quando políticos não podem voltar a ocupar cargos públicos, em relação aos órgãos federais, especialmente a presidência. E achou ruim, vai chorar na cama que é lugar quente, fecha aspas. Não, mentira, esse final não estava não, mas eu tenho certeza que ele sentiu vontade de falar isso. Cara, eu tornar o Trump inelegível pelo quê? Que ele é um cara que provavelmente, com certeza, se tudo correr certinho, vai ganhar, porque nós temos aqui as emissoras mais esquerdistas dos Estados Unidos colocando o Trump 9 pontos à frente do Biden. E aí você vê, o sintoma exposto. Os Estados Unidos não aguentam mais a agenda woke. Cansaram. Falou, véi, volta que deu Merlin, vamos voltar. Estão voltando.
Isso, o Tucker Carlson, na entrevista que ele fez, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo concederam uma entrevista para Tucker Carlson. E nessa entrevista, ele falou assim, cara, parece que vocês estão à frente dos Estados Unidos, né, querendo falar assim, nossa, o que acontece aí, acontece aqui. O que acontece lá, acontece aqui, com o delay de 2 anos. Então, isso que a gente está assistindo nos Estados Unidos, essa canseira da população com a agenda woke progressista que está em alta no Brasil hoje, em 2 anos estará saturada. E a galera que falou, eu vou votar nulo, porque eles são iguais, vão vir. Assim, por favor, erramos. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. E sabe o que vai acontecer, meu querido isentão? Eu vou te perdoar. Todos nós vamos te perdoar. Porque é preciso, às vezes, que você sinta na pele a dificuldade para você dar valor à facilidade. Então, o que a agenda liberal que estava correndo... Claro, gente, Bolsonaro cometeu vários erros, dentre várias coisas, mas todos os erros que ele cometeu foi na intenção de tentar fazer essa agenda liberal andar para frente, de destravar a economia do Brasil, de colocar o Brasil num eixo ideológico que não fosse o da carnificina. Pelo amor de Deus, nós temos no aplicativo já documentário sobre a Revolução Russa, sobre a Revolução Cubana e sobre a Revolução Chinesa. 3 países que o Lula faz questão de falar, vocês são meus brothers. Assistam lá, tá super divertido, você vai entender quem é a galera que o Lula pega para andar com a gente no recreio. Nós não queremos isso. Bolsonaro tentou colocar o Brasil num eixo ideológico mais ligado ao Ocidente, que também está sendo cooptado pela agenda woke. Mas nos Estados Unidos, essa temporada acabou. O Trump vai voltar e filhinho, eu vou dancinha do Trump. Vou fazer, tô nem aí se vai ser mico. Farei, acho que todo mundo devia fazer também, porque o que acontece lá, acontece aqui com delay de 2 anos. Então eu já vou comemorar antecipadamente. É isso, muita coisa pode acontecer daqui até 2026. Verdade. Max? A gente vai chegando ao final, né, do nosso primeiro programa aqui no canal do YouTube do Te Atualizei News. Bárbara, um prazer imenso. Ai, Max, Berenice, prazer é todo meu. Por favor, democracia, Estado Democrático de Direito. Isso aqui é um canal cheio de opiniões. Não nos censurem. Somos pessoas legais que querem manter o coração penteado. Então, nos ajude. Você que está assistindo a gente, se inscreve aqui no canal, dá essa moral para a gente. É muito difícil a gente reunir pessoas e coragem para poder tentar trazer informações no momento onde o que é inconveniente é tratado como desordem informacional. Então, nós contamos com você. Estaremos aqui todos os dias, Max, Berenice, convidados. Temos lá, agora em app, o nosso teatualizei.app, site, Te Atualizei no app para Android, em breve para iOS, com muito conteúdo exclusivo, com uma grade de programação incrível. E eu espero, se você puder, é claro, eu espero você lá. Obrigada a vocês pela companhia, muita satisfação, Berenice, Max e família. A gente se vê no próximo. É isso. E amanhã, às 8h30 da noite, temos um encontro marcado aqui no O Próprio Te Atualizei News. Já se inscreve no canal. Uma ótima noite. Não assista Jornal Nacional! Por favor, pessoas. É isso Beijo. aí. Uma boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.